Então, essa aqui é a quarta aula de métodos matemáticos e engenharia naval. Então, na aula de hoje, então, na aula passada, nós revisamos, né, algumas soluções de equações diferenciais ordinárias, lineares. Na aula de hoje, nós vamos discutir a solução analítica das equações de diferenças finitas obtidas a partir das aproximações das derivadas das equações diferenciais. Entendeu? A gente consegue resolver analiticamente as equações de diferenças finitas, tá? E a ideia disso é você comparar a solução analítica da equação diferencial e a solução analítica da equação de diferenças finitas, para a gente ver qual é o erro, tá? E esse tipo de erro, ele tem um nome, alguém se lembra aí? Que erro é esse? Erro de truncamento, tá? Erro de truncamento. Vocês já fizeram cálculo numérico? Então, erro de truncamento por quê? Porque quando você aproxima a derivada, na verdade você truncou a série de Taylor, né? Então, portanto, o erro que você vai ter entre a solução analítica da equação diferencial e a solução analítica da equação de diferenças finitas é chamado de erro de truncamento, tá? Bom, então, por exemplo, essa equação aí, ela pode ser, ela é obtida, na verdade, qualquer método, talvez qualquer método que você utilize para resolver essa equação, lambda U é mais, por exemplo, A vezes, chamar de alfa aqui, alfa, vamos chamar de alfa, vezes E elevado a μt, tá? Essa equação aqui, eu vou chamá-la de equação representativa, tá? Então, se você, por exemplo, utilizar o método de Euler explícito para integrar essa equação, como é que é o método de Euler explícito? Euler explícito. Ele é assim, desse jeitão aqui. UN mais um igual a UN, onde N é o índice temporal, né? Mais delta T, que multiplica du dt n. Tá? Esse é o método de Euler explícito. Então, para resolver essa equação aqui, utilizando o método de Euler explícito, basta você substituir a derivada aqui, tá? E aí você obtém a forma de diferenças finitas, ou seja, o n mais um vai ser igual a o n mais delta t, que multiplica lambda un mais alfa é elevado a π n delta t, onde o t eu discretizei por n delta t. Tá legal? Viram isso? Muito bem. Ah, e aí a gente pode colocar aqui em evidência o n, né? Então, o n mais um vai ser igual a um mais lambda delta t, que multiplica o n, mais delta t vezes alfa é elevado a mi delta t elevado a n. Posso fazer isso? Se eu tirar essa vírgula daqui, que ela vai estar confundindo vocês aqui. Vou botar esse n aqui. Posso fazer isso? Entenderam? Daqui para cá? Não entendeu? Por que que você não entendeu? Você não entendeu que E elevado a mi n delta t é igual a E elevado a mi delta t elevado a n? Ah, o t é n delta t, onde n é o índice temporal, tá?
Ou seja, nesse caso aqui, comparando com essa equação, né, o sigma vai ser igual a 1 mais lambda delta t, e o A vai ser igual a delta t vezes alfa, e o B é igual a E elevado a mi delta t. Né? Entendeu? Então, você poderia até utilizar outro método que você ia chegar em alguma coisa parecida. Tá? Agora, eu consigo resolver essa equação. Tá? Ou seja, essa equação aqui é uma equação de diferenças finitas. Tá? Eu consigo resolver analiticamente. Como é que a gente resolve? Resolve primeiro a homogênea. Tá? Resolve a homogênea. Esquece temporariamente o termo forçante aqui e resolve a homogênea. E aí salta aos olhos, né, que a solução vai ser essa aqui, ó. Por inspeção, vai lá, tenta lá. Por inspeção você vê que satisfaz, ó. Por exemplo, é, o n mais um vai ser igual a quê? C1 sigma elevado a n mais um, viu? E aí substituindo aqui, e substituindo o n também, você vai ver que essa equação vai ficar o quê? Vai ficar C1 sigma elevado a n mais um igual a C1 sigma elevado a n mais um também. Viu? Acabei de mostrar para você aqui, ó. Por exemplo, no caso do Euler, o sigma é constante, é um coeficiente. No caso do Euler explícito, eu mostrei para você, para esse caso, o sigma vai ser igual a 1 mais lambda delta t, tá? É um coeficiente, o sigma, tá? Viram isso? Que isso aqui, essa, isso aqui é a solução da equação homogênea. A solução da homogênea, tá? E a solução particular? Bom, a solução particular, como o termo forçante é da forma a vezes b elevado a n, tudo indica que a solução particular vai ser o n igual a C2b elevado a n, tá? E aí é só você substituir isso aqui, substituir aqui, substituindo aqui em cima vai ficar, substituindo aqui no o n mais um, isso aqui vai ficar C2b elevado a n mais um igual a sigma C2b elevado a n mais a b elevado a n. Dá para cortar o b elevado a n, e aí você resolve para C2 aqui, ó. Passa esse cara para a esquerda, resolve para C2, tá? Resolve para C2, resolve para C2, corta o b elevado a n, corta esse nzinho aqui, passando esse cara para cá, C2 vai ser igual a sobre b menos sigma, viu? Logo, a solução particular vai ser dada por C2, que é a sobre b menos sigma, vezes b elevado a n. Viram? Viram isso? Portanto, a solução geral da nossa equação de diferenças finitas vai ser a soma da homogênea mais a soma da particular. Ou seja, o n vai ser igual a C1 sigma elevado a n mais a sobre b menos sigma b elevado a n. Está aqui a solução analítica da nossa equação de diferenças. Equação de diferenças finitas. Tá. Beleza, pessoal? Questions? Qual é o seu nome mesmo? Leonardo Augusto. Mais alguém aí? Chegou atrasado? Loreta. Mais alguém? Ok? Então, resolvemos já a nossa primeira equação de diferenças finitas, né? Por exemplo, essa equação aí é uma equação de diferença finita de segunda ordem. Como é que a gente pode resolver isso aí? Hein?
A gente faz, isso aí não parece, lembra um pouquinho a equação diferencial de segunda ordem, né? Lembra que a gente chuta na equação diferencial de segunda ordem, a gente chuta uma solução do tipo U de t igual a uma constante e elevado a lambda t, lembra disso? E aí você chega no polinômio característico. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de isso aqui, nós vamos chamar U de n igual a uma constante sigma elevado a n, tá? Sigma elevado a n. E aí substituindo o n igual a c sigma elevado a n, Gabriel Afonso, substituindo u de n igual a c sigma elevado a n, no lugar de un mais 2 vai ficar c sigma elevado a n mais 2. Viram isso? Tranquilo? Tá? No lugar de A1 UN mais um vai ficar C A1 sigma N mais um. E aqui vai ficar C A0 sigma elevado a N, tá? E aí observe que você consegue calcular o sigma elevado a N. Você consegue cancelar o que eu quis dizer. Você consegue cancelar o sigma elevado a N, corta esse Nzinho aqui, corta esse Nzinho aqui. Podemos cancelar, cortar o C também, ó. Vai sobrar o nosso polinômio característico. Polinômio característico, tá? E aí, no caso geral, você vai ter duas soluções, sigma um e sigma 2. Como a equação original é uma equação linear, vale o princípio da superposição, a solução geral vai ser igual, o n igual a C1 sigma 1 elevado a n, mais C2 sigma 2 elevado a n. C1 e C2 são as constantes que a gente determina as condições iniciais, no caso aqui. Tá? Beleza? Tranquilo? Ok. Agora eu vou apresentar para vocês o operador de deslocamento, tá? Esse operador de deslocamento, ele facilita na hora de você obter o polinômio característico, tá? Ele vai ajudar bastante. Naquele caso ali foi fácil, né? Mas às vezes você chega numa equação de diferenças finitas que não é tão simples, né? Um sistema de equações de diferenças finitas, por exemplo, tá? Então, o operador de deslocamento, ele vem aqui para auxiliar a obtenção do polinômio característico. Então, eu estou definindo aqui o operador de deslocamento E é igual a 1 mais HD mais meio de H2, D2, mais um sexto de H3, D3, onde D é um operador diferencial DDT, tá? O D grande é o operador diferencial DDT. E H é o passo de tempo, tá? A gente vai utilizar H aqui como passo de tempo. Então, quando você aplica o operador de deslocamento à função discreta UN, você vai obter UN mais HD UN mais meio de H2 D2 UN mais um sexto de H3 D3 UN, né? Lembrando que D é o operador diferencial DDT, então isso aqui vai ficar aí UN igual a UN mais delta T DU DT no instante N mais meio de delta T ao quadrado D2U DT2 no instante N mais um sexto de delta T3, delta T3, D3U, DT3, no instante N e assim por diante. Então, o que que é, o que você obtém, então, quando você aplica o operador de deslocamento à função discreta UN? Esse pessoal que sai aí para o lanchinho, aí depois não sai porque espera. Vamos lá. Depois o professor não é mal. O que que você obtém quando você aplica o operador de deslocamento e a função discreta UN? Hã? Série de Taylor, né? Ou seja, isso aí vai ser igual a quê? O N mais um. Concorda? Enxergou? Tá? Então, quando você aplica uma vez o operador de deslocamento da função discreta UN, você dá uma marchada no tempo de um passo e você vai obter a função no instante N mais um, tá? Tá certo? Você já aplicou uma vez,
você vai obter o n mais um. Se você aplicar k vezes o operador de deslocamento da função discreta o n, você vai obter um n mais k, tá? E se você... Agora, veja que o n... Quem é o n? O n é uma função discreta do tempo. Por exemplo, poderia ser b elevado a n. Qualquer função discreta, né, do tempo. Ou seja, se você aplicar o operador de deslocamento alfa vezes a b elevado a n, você vai obter, como na linha acima, como você obteve quando você aplicou k vezes o operador de deslocamento da função n, você obteve o n mais k. Quando você aplicar alfa vezes o operador de deslocamento a b elevado a n, você vai obter b elevado a n mais alfa. Onde, no caso aqui, o n ali não é, além de ser o índice temporal, mas ele é a potência também. É b elevado a n, tá? Beleza? Tudo bem? Aceitaram isso? Ah. Hã? Não, essa série é infinita. Não, na verdade, a gente não. Eu só estou mostrando para você a definição do operador de deslocamento, que é uma expansão, tá? Mas a gente não vai usar a expansão. Não, 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 tá? É, veja que, para os incrédulos, se você aplicar aqui o operador de deslocamento a isso aqui, o que que você vai ficar? Isso aqui vai ficar E, o N mais um igual a E2, o N, concorda? E quanto vale E, o N mais um? Vai valer o N mais 2. Viu? E assim sucessivamente. Você consegue demonstrar, né, fazendo sucessivamente, sucess- sucessivamente, você consegue demonstrar que quando você aplica k vezes o operador de deslocamento, a função discreta o n, você vai obter o n mais k. Tá? Demonstrei? Hein? Demonstrei ou não? Ficou claro isso aqui? Alguma dúvida, pessoal? Então, se você aplicar duas vezes o operador de deslocamento à função n, você vai ter o n mais 2. Se você aplicar, ou seja, o n mais 2 é igual a E2, o n, tá? E aí, se você aplicar o operador de deslocamento novamente aqui, você vai ficar com E, o n mais 2, igual a E3, o n. E aí, o que que você vai obter aqui? O n mais 3. E assim sucessivamente. Então, no caso geral, se você aplicar k vezes o operador de deslocamento da função discreta 1n, você vai obter o n mais k. Beleza? Tá? Ok. Aí, olha só, vou utilizar o operador de deslocamento para obter o polinômio característico e fazer vou usar a mesma equação que eu obtive anteriormente, o polinômio característico, assumindo a solução do tipo c vezes sigma elevado a n. Lembra disso? Então, vou usar o operador de deslocamento. Ah, mas eu já tinha obtido antes, só para mostrar para você que o operador de deslocamento funciona, tá? Então, no lugar de o n mais 2, eu vou reescrever como sendo E2 o n. No lugar de o n mais um, eu vou escrever como sendo E o n, e é o n deixa do jeito que está. Coloca o n em evidência, olha o que você obteve aqui. Você obteve esse operador aqui, que eu vou chamar de P de E, um operador diferencial, P de E aplicado ao n igual a zero, tá? Agora, comparando esse P de E, olha aqui o P de E aqui. Comparando o P de E
com o polinômio característico que nós obtivemos anteriormente, são parecidos, né? Então, se você tem um PDE, para você obter o polinômio característico, basta colocar no lugar do E o sigma e igualar a zero. Fazer P de sigma igual a zero, tá? Entendeu? Então, uma vez que você obteve o polinômio característico utilizando o operador de deslocamento, PDE, para você obter o polinômio característico, basta fazer P de sigma igual a zero, tá? E aí você vai ter aqui, novamente, duas soluções. No caso geral, você vai ter o sigma 1 aqui e o sigma 2. Como a equação original ela é uma equação linear, vale o princípio da superposição. Solução geral vai ser igual a o n igual a C1, sigma 1 elevado a n, mais C2, sigma 2 elevado a n. E aí, alguma sugestão para resolver esse sistema de equações de diferenças finitas? Alguma sugestão? Que tal escrever na forma matricial? Então, escrevendo na forma matricial, você vai ter um vetor UN mais um igual a uma matriz C vezes o vetor UN, onde o vetor UN tem componentes o 1 e o 2, e a matriz C tem elementos C11, C12, C21, C22, tá? Para resolver essa equação de diferenças finitas, essa equação aqui, no caso lá anterior, nós chutamos o N, no caso escalar, nós chutamos uma constante beta vezes sigma elevado a n. Como é uma equação vetorial aqui, a gente acrescenta o vetorzinho x aqui, tá legal? Então, o n, vetor o n vai ser igual a beta, vetor x, sigma elevado a n, tá? E aí, substituindo aqui, ó, vetor o n mais um, substituindo isso aqui, substituindo aqui vai dar beta, vetor x, sigma elevado a n mais um, tá? Substituindo aqui também, ó, isso aqui vai dar matriz C vezes beta, vetor x, sigma elevado a n, né? Aí a gente pode cortar o sigma elevado a n, podemos cortar aqui o beta, e você vai cair nisso aqui, que a gente conhece como problema de alto valor, alto vetor. A solução trivial é vetor x igual a zero, vetor x nulo. Só que a gente não tem interesse, tá? Então, porque a gente não obtém a solução trivial, a gente tem que forçar com que o determinante dessa matriz aqui seja igual a zero, tá? E aí você vai obter dois autovalores e dois autovetores, tá? E a solução geral vai ser do tipo vetor UN igual a uma constante C1, vetor X1, sigma 1 elevado a n, mais C2, vetor X2, sigma 2 elevado a n, tá? Tá legal? Mas a gente pode fazer isso também utilizando o operador de locamento. Então, utilizando o operador de locamento, a gente vai reescrever isso aqui como sendo E o N igual a matriz C vezes o vetor o N. Tá? Passando todo mundo para a esquerda, né? E colocando o N em evidência, vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar isso aqui. Esse operador matricial aqui, que é dado por matriz C menos EI, aplicado ao N, tá? Para você chegar no problema de alto valor e alto vetor, basta, no lugar do E, você colocar o sigma, no lugar do N, você colocar o vetor x, tá? Rapidinho. A gente chega aqui ao problema de alto valor e alto vetor, tá? Então, operador de locamento ajuda bastante, né? E aí, resolvendo o problema de alto valor e alto vetor, você vai obter
dois autovalores, dois autovetores, tá? E a solução geral, como sistema é um sistema linear, vale o princípio da superposição, n vai ser igual a C1 sigma 1 elevado a 1, C sigma 1 elevado a n mais vetor x1, mais C2 sigma 2 elevado a n vetor x2, tá? Onde o polinômio característico que você obteve sigma 1, sigma 2 vem determinante, né? Determinante dessa matriz aqui. E aí você chega nesse operador, nesse polinômio característico. No caso geral, quando você tem um termo forçante, né? A solução dessa equação de diferenças finitas vai ser a soma da solução homogênea mais a solução particular, tá? Dependendo do valor do vetor Fn, tá? Dependendo do valor do vetor Fn, tá? Bom, então nós vimos que essa equação aí, que eu vou chamar de equação representativa, né? É, vamos escrever essa equação aqui da forma compacta, tá? Que eu vou chamar de utilizando o operador de deslocamento. Vou tomar como exemplo aqui o método de Euler explícito, que vai ser igual a 1n mais 1 igual a 1n mais ΔT du dt. Tá? Esse aqui é o método de Euler explícito, que vocês conhecem lá de cálculo, né? É, cálculo numérico, né? Você deve ter visto aí. Um de puta, Euler explícito, talvez Euler implícito. Né? Então, para você obter a equação de diferenças finitas, basta você substituir a equação aqui para eliminar a derivada. E aí você vai chegar UN mais 1 igual a UN mais ΔT, que multiplica lambda UN mais a B elevado a N. Já está discretizado aqui o termo forçante, né? E aí podemos escrever isso aí como sendo o N mais 1 igual a, botando o N em evidência, 1 mais lambda ΔT vezes o N mais ΔT a B elevado a N. Beleza? Agora, para escrever na forma compacta, eu vou utilizar o operador de deslocamento, tá? E vou jogar esse cara aqui para a esquerda, também vou utilizar o operador de deslocamento. Então, vou reescrever o n mais 1 como sendo e o n. Jogando esse cara da direita para a esquerda, você vai ficar com 1 mais lambda ΔT, o n, igual a ΔT a b elevado a n, tá? Colocando o n em evidência aqui, ficaremos com e menos 1 mais lambda ΔT, tudo isso aplicado ao n, igual a ΔT a b elevado a n. Tá? Então, eu posso escrever a minha equação de diferenças finitas na forma compacta da seguinte forma. P de E aplicada ao n igual ao Q de E aplicado a b elevado a n. Que para o caso do método de Euler explícito, o P de E, que é o polinômio característico, vai ser igual a E menos 1 mais lambda ΔT para o Euler explícito, né? E o Q de E vai ser simplesmente um escalar igual a ΔT. Tá? Para qualquer método que eu utilizar para resolver essa equação, eu posso escrever nessa forma compacta aqui. Tá? Pode ser Euler explícito, Euler implícito, leapfrog, né? É, trapezoidal, né? Todos, qualquer método que eu aplicar ali, eu posso, escrevendo, utilizando o operador de deslocamento, escrever nessa forma compacta. Então, eu vou obter a solução geral dessa equação na forma compacta, tá? Eu quero obter a solução geral. Como é que eu obtenho a solução da homogênea? Eu vou separar em homogênea e particular, tá? Como é que eu obtenho a solução da homogênea?
Solução homogênea, como é que eu obtenho? Acabamos de ver. Basta fazer P de sigma igual a zero. Faz P de sigma igual a zero, você vai obter todos os sigmas, tá? Tá? E aí a solução homogênea vai ser somatório e variando de um, sei lá, até n, de CI sigma i elevado a n. Tá? No caso de você tiver n raízes de sigma, tá? Obviamente vai depender do método que você utilizar, tá bom? Agora, como é que eu obtenho a solução particular? Bom, como termo forçante você tem um b elevado a n, como vimos anteriormente, tudo indica que a solução particular vai ser da forma uma constante alfa vezes b elevado a n, tá? E aí você substitui aqui, substituindo, vamos substituir essa solução particular, que a gente quer obter o coeficiente alfa, né? Precisamos obter, vamos substituir aqui. Então vai ficar P de E alfa vezes B elevado a N do lado esquerdo, e do lado direito continua Q de E a BN, tá? A BN, continua aqui, ó, continua isso aqui. Aqui eu substituí esse cara aqui, cheguei a isso aqui, tá? Agora, não salta aos olhos, eu vou demonstrar daqui a pouco, tá? Que P de E aplicado a alfa BN, a propósito, é, o alfa é uma constante, né? Esse alfa aqui é uma constante, concorda? Então, e esse P de E é um operador diferencial. Então, eu posso tirar o alfa para fora. Posso jogar o alfa para cá. Então, vai ficar alfa P de E aplicado a B elevado a N. O A também é uma constante, né? O Q de E é um operador diferencial. Eu posso jogar ele para fora do operador, vai ficar A, Q de E aplicado a BN, B elevado a N, tá? Agora sim, não salta aos olhos que P de E aplicado a B elevado a N vai ser igual a B elevado a N P de B, tá? E que o Q de E aplicado a B elevado a N vai dar B elevado a N vezes Q de B. Eu vou mostrar isso aqui no próximo slide, eu mostro, tá? E aí, bom, uma vez que você fez isso, né? Dá para cortar o B elevado a N aqui, ó. E a gente pode resolver para alfa. A alfa vai ser igual a Q de B dividido por P de B, tá? E aí você obtém aqui a constante da solução particular e a solução particular. A solução particular vai ser igual a B elevado a N, Q de B, dividido por P de B. Tá? Beleza? Agora, o P de E é um operador, é tipo um operador polinomial, né? Ele vai ser da forma, por exemplo, né? Pode ser de segunda ordem, terceira, quarta, polinômio de quarta ordem, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, vou pegar um de segunda ordem para simplificar a nossa vida. O P de E vai ser da forma A2 é 2 mais A1E mais A0. Você pode botar um A3 se você quiser, aí A4, A5, quanto você quiser. Que esse P de E vai ser sempre tipo um polinômio, tá? Um operador polinomial, tá? Aí eu vou aplicar o P de E a alfa B elevado a N, tá? Então, tá aqui o operador P de E aplicado a alfa BN. Eu vou aqui aplicar a propriedade distributiva, e aí eu vou obter A2 é 2 alfa BN mais A1E. A2 é 2 alfa BN mais A1E alfa BN mais A0 alfa BN. Concorda? Aí o que que eu posso fazer? Eu posso botar o alfa em evidência, posso jogar o alfa para fora, né? Porque o alfa é uma constante, né? Então vai ficar alfa A2 é 2 BN mais A1 é BN mais A0 BN, tá? Só que isso aqui
Lembra disso? Vai ser igual a b elevado a n mais 2. Hã? 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 Viu? Esse cara aqui, e aplicado a b elevado a n, vai ser igual a b elevado a n mais 1. Aqui eu simplesmente vou repetir o b elevado a n. Tá? Podemos colocar o b elevado a n em evidência. Então vai sobrar aqui do lado de fora alfa b elevado a n, do lado de dentro do parênteses vai ficar A2B2 mais A1B mais A0, que nada mais é do que P de B. Tá? Então, qualquer que seja o P de E, tipo um operador polinomial, né? Tá legal? Pode ser de quinta, décima, vigésima ordem, se você quiser. Você sempre vai cair nisso aqui. Que P de E aplicado a alfa P elevado a N vai ser igual a alfa P elevado a N P de B. Tá? Então, obtivemos o alfa, logo a solução particular vai ser igual a ABN Q de B sobre P de B. Agora, vou repetir aqui a nossa equação diferencial. Du dt igual a lambda U mais A B elevado a N. No caso aqui, esse termo forçante aí é dependente do tempo, porque o N é o índice temporal, tá? E ali você tem B elevado a N. Se você quer que o termo forçante seja uma constante, quanto tem que ser o valor de B? 1. 1, né? Aí a constante, o termo forçante vai ser simplesmente o A. E aí, a solução particular também vai ser a solução do estado estacionário, tá? Quando o termo forçante é uma constante, a solução particular também é a solução do estado estacionário, tá? A solução do estacionário. Então, no caso ali, se você quer obter a solução do estado estacionário, basta ali na equação 463 você substituir o B por 1. Aí a solução do estado estacionário vai ser igual a Q de 1 dividido por P de 1, tá? Isso aqui no caso em que o termo forçante é uma constante, ou seja, quando B é igual a 1, tá? E o termo forçante vai ser a constante A, né? Tá? Tá claro isso aí, pessoal? Tá? Então, a solução geral da minha equação de diferenças finitas, escrita na forma compacta, e olha que já falei para você, qualquer método que você aplicar lá, a equação representativa, você vai chegar numa equação desse tipo aí, tá? A solução geral dessa equação vai ser igual o n igual a somatório em i de ci sigma i elevado a n mais a pn b elevado a n, que é de b sobre p de b. Aqui você tem a solução da homogênea e aqui você tem a solução particular, tá? Professor, eu preciso decorar essa fórmula? Não, não precisa decorar, tá? Eu forneço ela na prova, tá? Não precisa decorar. Não quero que ninguém decore nada aqui. Minha memória é péssima. Odeio decorar fórmula, tá? Então eu não tenho como exigir que os meus alunos decorem fórmula. Então, está tudo no formulário, não precisa decorar nada. Eu acho que você tem que memorizar essa equação utilizando, né? Fazendo exercício utilizando. Tá? Beleza. Exercício. Exercício. O exercício da aula 13 eu não resolvi, né? Tá, vou resolver depois, tá? Vou resolver depois. Aliás, beleza. Na aula anterior à P1, eu vou fazer uma revisão de todos os exercícios, tá? Vai ser uma aula de revisão, inclusive vou resolver o exercício que era para ter sido apresentado na aula 3, tá? Que é um problema de alto valor e alto vetor, tá? Bom, exercício 22. O método trapezoidal, está aqui o método trapezoidal, está aqui o método trapezoidal, é utilizado para resolver a equação representativa, está aqui a equação representativa, tá? Encontre P de E e Q de E, ou seja, o polinômio característico e o polinômio particular. E encontre a solução. Encontre a solução, que ele chama de. Encontre a solução transiente e particular. Exatas.
né? Exata, que isso aqui. Sabe por que exata? Porque ela não foi obtida no computador, né? Exata porque é a solução analítica da equação de diferença infinita. A gente chama aqui de solução exata da equação de diferença infinita. Então, pessoal, olha, pessoal, eu não tenho muita opção. Vai cair tabela de Taylor, tá? Vai cair alto valor ao vetor e vai cair solução numérica exata. Uma questão dessa aí vai cair. Então, aproveita que nós temos aqui, ó, uma hora, eu acho, não temos uma hora? Temos uma hora, né, para fazer esse exercício. Então, tentem fazer, baseado na aula que eu acabei de apresentar para vocês, tentem fazer esse exercício aí. Aliás, isso aí tá resolvido, né, no slide, né? Mas tenta fazer sem olhar, pô, tá? Quer dizer, eu forneci a solução para vocês tentarem fazer e depois conferir para ver se está certo, tá? Não é para decorar a solução. Não dá certo decorar a solução, tá? Não dá certo. Eu garanto que não dá certo. Então, tentem fazer. A forma de você aprender é tentar fazer o exercício baseado no que nós vimos agora, tá? Você já fez? Já, né? E fez da aula anterior também, da aula 3 que eu não fiz? Tranquilo, né? Não? Mas fez, né? Bateu com a solução que está lá. Então, pô. Então vamos lá, pessoal, tentando fazer. É, pros, pro pessoal do YouTube, né? Tentem fazer esse exercício aí, tá? É, eu vou dar um tempo aqui de, sei lá, meia hora para eles tentarem fazer, depois eu vou resolver o problema. Então eu não vou deixar meia hora aí o vídeo correndo. Então eu vou tirar aqui do vídeo. Vou tirar do vídeo. É, eu posso fazer um vídeo também com a solução. Depois eu faço um vídeo. Vou fazer um vídeo. Na hora que eu for resolver. Então vamos à solução do exercício, né? Vamos lá. Então o que que você tem que fazer? Você tem que substituir a equação representativa aqui, ó, aqui e aqui, tá? E aí no lugar de UN', você vai ficar com tudo isso aqui, ó. Lambda UN mais A é elevado a NH. No lugar de UN mais um linha, você vai ficar com tudo isso aqui, ó. Lambda UN mais um mais A é elevado a mi n mais um H, tá? Aí é utilizar o operador de locamento, né? Quer dizer, substituir a equação, fórmula de bolo, cara. Substitui a equação representativa, usa o operador de locamento. Acabou. E o pessoal não consegue fazer um negócio desse. Então, no lugar de um n mais um, eu vou substituir por e o n. Esse o n aqui repete. Então, aqui você chegou aqui. Aqui você vai repetir também. Aqui você vai repetir. Aqui também repete, tá? Nada a fazer. Agora aqui você já muda. Vai desaparecer com n mais um, entendeu? Aí vai ficar, no lugar de lambda o n mais um, vai ficar lambda e o n. Ah, porque o. Não era MT? Então T é NH, onde H é o passo de tempo. Eu discretizei o tempo por NH. N é o índice temporal vezes H, que é o passo de tempo, entendeu?
Oi? É o delta T. É o delta T, tá? T igual a NH, tá? E aqui, ó, eu vou ter que usar o operador de deslocamento também, para desaparecer com N mais um. E aí vai ficar A, E aplicado a E elevado a minha NH, tá? Tranquilo? Algum trauma? Sem trauma. Tem gente que é traumatizada aí. E aí vamos jogar tudo que tiver o N, vamos jogar para o lado esquerdo. Tudo que tiver o N aqui, ó, joga para o lado esquerdo. Joga esse cara aqui pro lado esquerdo também, né? Obviamente multiplicado por H sobre 2, tá? Então do lado esquerdo vai ficar E o N menos o N, menos lambda H o N sobre 2, menos H lambda E o N sobre 2. Do lado direito sobrou H sobre 2, que multiplica A vezes E elevado a NH, mais A E aplicado a E NH. Tranquilo? Todo mundo chegou até aí? Aí, é só botar, agora temos que colocar o N em evidência, aqui, temos que botar o N em evidência, e aqui nós temos que colocar o AE elevado a NH em evidência. Hum. Você está o quê? É para vocês, isso, para você escrever na forma compacta. A ideia é escrever na forma compacta, tá? Então, botando o N em evidência, né? Colocando o N aqui, ó, em evidência. Onde tem o N? Tem aqui, tem aqui, tem aqui, tem aqui. Botar em evidência, vai ficar um menos lambda H sobre 2E, tá? Eu juntei esse E aqui, juntei com esse E aqui, tá? Esse E. Menos um mais lambda H sobre 2. Tudo isso aplicado ao N, do lado direito vai ficar H sobre 2, um mais E, tudo isso aplicado a E elevado a NH. Sacou? Então, esse aqui vai ser o P de E. E isso aqui vai ser meu Q de E, tá? Ou seja, o P de E vai ser um menos lambda H sobre 2 E menos um mais lambda H sobre 2. E o Q de E é H sobre 2 um mais E. Mas o pessoal que chega atrasado, sai para fazer lanchinho, não presta atenção, ele sempre inclui o A aqui, entendeu? Né? Quer dizer, o Q é isso aqui, ó. O Q de E é isso aqui, ó. Isso aqui é o Q de E. Aí o cara vai, por causa de um lanchinho, o cara vai e perde a questão. Que o erro vai se propagar, né? Então, esse aqui é o QDE, né? E esse aqui é o QDE, beleza? E aí acabou o problema, né? Para obter os sigmas, eu preciso dos sigmas aqui, ó. Para obter a solução da homogênea. Solução homogênea aqui, tá vendo? Eu preciso calcular os sigmas. Basta fazer P de sigma igual a zero. Faça P de sigma igual a zero. Coloca no lugar do E, você coloca o sigma. Então vai ficar um menos lambda H sobre 2 sigma menos um mais lambda H sobre 2 igual a zero. Resolve para sigma, né? É uma equação algébrica de primeira ordem, entendeu? Mas tem gente aí que se enrola tanto, consegue transformar isso aí uma equação algébrica de segunda ordem. O pessoal está viciado com segunda ordem, aí vê assim, aí acha que está errado e faz umas mágicas aí, consegue transformar isso. Acho que multiplica por sigma. O cara quer complicar a vida, né? Você obteve aqui, ó, o P de E e o Q de E, tá? Tá aqui o P de E e o Q de E. P de E é isso aqui?
Porque eu botei o N em evidência. Tudo que tinha o N eu joguei para o lado esquerdo, botei o N em evidência. O que sobrou dentro das chaves é o PDE. Botei o A, M, N, H em evidência. O QDE é só botar A, M, N, H em evidência. Tá? E aí morreu o problema, né? Basta fazer P de sigma igual a zero, tá aqui o sigma. Só tem um sigma, cara. Aí o cara fica, pô, errei. Tinha que ser dois. Não sei, o cara afirma que tem que ser dois. Não necessariamente tem que ser dois. Tá? Pode ser dois. Aí vai ficar o N, olha só, o N C sigma elevado a N. O pessoal sempre esquece de botar aqui elevado a N, cara. Não esqueça, é sigma elevado a N. Mais A é elevado a MNH, Q de E, MH dividido por P de E, MH. Tá? Então, basta você pegar o Q de E e o P de E, no lugar do E, substituir por E elevado a MH. Fala. Isso. Aí você vai usar o P de E e o Q de E. Tá? Substituindo no lugar do E, o E elevado a MH. Tá? Aqui, você tem o P de E e o Q de E, você tem que substituir o E por isso aqui, no Q e no P. Aí o pessoal esquece de fazer isso. E aí morreu, pô. É simples. Cara, eu dou um formulário. É regra é receita de bolo. Substitui a equação representativa, utiliza o operador de deslocamento, determina PD, QD. Isso, substitui. O pessoal consegue errar isso aí, cara. É um mistério. É um mistério, o pessoal consegue errar isso aí. Aí, pessoal, eu fui. Só para mostrar para vocês uma coisa interessante. Isso aqui é a solução analítica, né? Solução analítica da equação diferencial. Lembra disso? Utilizando fator de, como é que é? Fator de integração, né? Fator de integração. Essa aqui é a solução numérica exata da equação de diferenças finitas, tá? Que acabamos de obter. E isso aqui é o esquema numérico. Quando você substituiu lá a equação representativa no método trapezoidal. Esse cara aqui é que você joga lá no computador. Uma vez que você tem o N, você calcula o N mais um e assim vai o processo operativo lá no computador, tá? Por isso que eu chamo de numérica. A terceira ali é numérica, a segunda é numérica exata, porque você obteve a solução analítica da equação de diferença finita, e a primeira é analítica da equação diferencial, tá? Aí, como exemplo, eu chutei aqui alguns valores aqui, eu fiz lambda igual a menos 2, a igual a 1, o mi igual a menos 1, e a condição inicial, o de zero igual a 10, tá? E aí plotei os dois resultados, os três resultados, para uma discretização de três pontos, tá? Eu discretizei o tempo em três pontos, tá? Então tá aqui ó, a condição inicial, tá aqui a condição inicial, tá aqui o segundo ponto, tá aqui o terceiro ponto, tá aqui o quarto ponto, em algum lugar por aqui. Ah, não, o quarto ponto já vai direto para cá, né? Tá, o quarto ponto já vai direto para cá. Parece, tá? Tinha um ali. Bom, N max igual a 4, tá? E aí você vê, né, que tem um erro, né? É, veja que o vermelho é a solução analítica, tá? 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 É a solução correta, analítica, da equação diferencial. A linha preta e a linha azul são a numérica exata e a numérica. Só que, é, a propósito, a diferença entre a solução analítica e a solução numérica, como é chamado o erro mesmo? O erro entre a solução analítica e a solução numérica exata, erro de truncamento. Truncamento. Agora, o erro entre a solução numérica exata e a numérica exata e a numérica, qual é o erro? Você jogou lá no computador.
O computador trabalha com sistema de ponto flutuante. Ele não representa todos os números reais, ele arredonda. Então a diferença, o erro entre a solução numérica e a solução numérica exata é o erro de arredondamento. Arredondamento. Oi. A numérica exata bateu com a numérica, tá? Não está dando para enxergar aí o erro de arredondamento, tá? O problema é que eu trabalhei com precisão dupla, entendeu? Por isso que não está aparecendo. Mas eu vou corrigir esse exercício, vou trabalhar com precisão simples para ver se eu consigo que apareça a diferença aí, tá? Mas não vai aparecer. Infelizmente não vai aparecer. Agora, aumentando aí o número de pontos, passando a N-max de 4 para 6, olha aqui, ó, olha a diferença, olha a diferença, olha a diferença, viu? Ó, ou seja, n igual a 6, você pegou o ΔT e fez ele menor, tá? O erro de truncamento é proporcional a ΔT ao quadrado, ΔT ao quadrado, né? O trapezoidal é um método de segunda ordem. Então, o erro é da ordem ΔT ao quadrado, tá? E no caso aqui, como você fez n max igual a 6, o 3, que é o tempo máximo ali, eu peguei o 3 e dividi por 5, na verdade. São 5 intervalos. Você tem 6 pontos e 5 intervalos, tá? Então, veja, você diminui o ΔT, diminui o erro. O erro de truncamento diminui. Olha só, diminui o erro de truncamento, tá? Aumentando ainda mais o Nmax para 8, diminuiu mais ainda, ó. Ó, erro de truncamento, ó. O arredondamento não está aparecendo, cara. Talvez se eu aumentasse indefinidamente o Nmax, iria aparecer, né? Se eu aumentasse mais 10 pontos, 20 pontos, 50 pontos, tá? Os três estão batendo 100 pontos, tá? Ou seja, a solução numérica é exata. Não é invenção do professor, não, cara. O professor está inventando história, não, tá? Vê lá no Lomax, tá lá no Lomax, cara. Tá? Ela, porra, bateu. Tá? Porque a diferença entre a solução numérica exata e a solução analítica é o trocamento. Então, se você aumenta o número de pontos, você diminui o ΔT, o erro de truncamento diminui. Ah, que legal. É, bacana, né? Ah, ah, com o Nmax aumentando, olha, o erro de truncamento quase que desaparece aí, né? ΔT é bem pequenininho, 500, né? Infelizmente, vou trabalhar com precisão simples, talvez aumentando o Nmax ainda mais, eu consiga fazer aparecer o erro de arredondamento, tá? Mas aqui não apareceu, não, tá? Beleza? Alguma dúvida? Algum trauma? Tem gente traumatizada com isso aí, viu? Tem gente que fala em solução numérica exata, cara, a tremedeira mesmo. A Alina não chegou. Ah, deixa eu terminar aqui o vídeo. Eu vou